A galera fica achando que o problema é excesso de conteúdo, memória fraca e até o QI. Mas, na verdade, a grande praga que assola os estudantes hoje em dia é a falta de concentração. Isso não é opinião minha, não. Isso aí tem um monte de estudos mostrando que nos últimos anos as pessoas têm diminuído a sua capacidade de manter o foco numa única atividade. Quem são os grandes culpados? As notificações. Notificações principalmente do celular. Aquele bichinho que parece que se transformou num órgão do nosso corpo, de tanto que a gente fica com ele. Tá? Eu não vou falar de como agir com o celular na hora de estudar hoje, mas vou falar de algumas estratégias práticas para você trabalhar a sua concentração a curto, médio e longo prazo. Vamos lá? Então a gente vai ver aqui 5 estratégias. 5 estratégias que algumas vão funcionar no curto prazo, outras a médio prazo, e vai ter uma estratégia em particular que é muito poderosa e que vai funcionar no longo prazo. E que é bem importante que você preste atenção. Obviamente ela vai ficar por último, né? Para você ficar aqui até o final. Mas não pula para o final, não, porque no meio tem muito conteúdo bacana. Então vamos lá. Por que é importante a gente trabalhar a concentração? Né? A gente vive nesse mundo louco de que toda hora tem uma notificação, toda hora tem uma interrupção e tal. Mas em termos de aprendizagem, você está perdendo muito. Você está perdendo tanto na qualidade da sua aprendizagem, ou seja, você está aprendendo de uma forma superficial, de uma forma que você esquece logo, de uma forma que você não tem profundidade de conhecimento daquilo, e você também está perdendo em quantidade, porque cada vez que você se desconcentra e você tem que voltar a se concentrar, você perde um tempo enorme e um monte de energia. Tá? Então, a concentração é um tema muito fundamental para quem estuda. Então, vamos começar vendo aqui estratégias de curto prazo, né, para a gente resolver o problema daquele momento em que você está estudando. Tá? A primeira estratégia de curto prazo, ela parece ser contraintuitiva. Tá? Na verdade, ela é contraintuitiva, parece que não funciona, mas ela funciona e muito. Tá? E a palavrinha que define é acelerar. Sabe aquela história? Eu não sei se você dirige ou não dirige, mas provavelmente se você não dirige, você anda de bicicleta e tal. E você sabe muito bem, quando você está numa velocidade tranquilinha, você começa a prestar atenção em tudo que está à sua volta e esquece um pouco da direção. Mas quando você está a cento e tantos por hora numa estrada, ou quando você está descendo uma ladeira com a bicicleta, você está prestando atenção no que você está fazendo. Você sabe, e o seu cérebro sabe, que você tem que se concentrar, porque qualquer erro pode ser fatal. Tá? Então, essa coisa de acelerar provoca no nosso cérebro o impulso de aumentar a atenção. Então, o que a gente pode acelerar quando a gente está falando isso? Por exemplo, se você tem uma videoaula, você pode aumentar a velocidade. Todos os players hoje em dia têm uma forma de acelerar no mínimo até 2 vezes a velocidade de um vídeo. Isso não só economiza o seu tempo, porque uma aula de 1 hora passa a ser uma aula de meia hora, como aumenta a sua concentração naquela aula. Principalmente se for daqueles professores que falam assim, bem devagar, porque ele acha que isso vai ajudar você a entender melhor. Mas não, isso vai ajudar você a dormir, isso sim. Tá? Então, se você quer realmente ter mais atenção, uma forma muito inteligente de fazer isso é acelerar, por exemplo, uma videoaula, um áudio que você está escutando. Mas e quando o material é um livro ou uma apostila? Aí você vai acelerar a leitura. Tá? Você vai sair um pouco da sua zona de conforto, porque todo mundo tem uma leitura natural para ela, né? E aí isso vai depender muito da sua experiência de leitura, se você é um grande leitor, se você é uma pessoa que quase nunca lê e tal, e a diferença é grande, tá? Um grande leitor sem nenhum treinamento específico de velocidade, ele lê em média 400 palavras por minuto. Um leitor mediano, né? E eu já medi vários leitores medianos, já pedi para as pessoas medirem e dizerem o resultado. Você tem ali uma média de 200 palavras por minuto, que é muito pouco. Tá? Então, quando você acelera para um pouco acima da sua zona de conforto, independente de você ser um leitor mais rápido ou mais lento,
você se força a prestar atenção, porque senão você acaba perdendo o fio da meada, tá? Então é mais ou menos o mesmo fenômeno. Então, acelere um pouquinho a sua leitura, né? Se você lê a 200 palavras por minuto, tudo bem, acelera um pouquinho, né? O importante é você sair da sua zona de conforto. E se você lê já 400 palavras por minuto, acelera também. O que vai acontecer ao longo do tempo, mesmo isso aqui sendo uma estratégia de curto prazo, é que a sua velocidade de leitura vai aumentando, a sua velocidade natural, tá? Então, quando você for ler um livro de lazer, você vai ler mais rápido naturalmente, mas isso vai acontecer ao longo do tempo. E esse não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é falar da concentração. Então, quando você acelera a sua leitura, você aumenta a compreensão, tem uma série de vantagens, mas principalmente você aumenta a sua probabilidade de manter a atenção naquele texto que você está lendo. Tá? Você fala assim, tá, mas eu tenho um monte de aula tradicional, eu não tenho como acelerar, como é que eu faço? Haha, isso a gente vai ver no final, tá bom? Porque aqui tem alguns truquezinhos que você pode usar para aproveitar essa dica também quando o principal momento de aprendizagem que você tem são as aulas tradicionais, ok? Presenciais aqui que eu estou falando, tá? A segunda dica tem a ver com os famosos intervalos. E eu botei aqui um cafezinho, né? Mas nem sempre o intervalo precisa ser para o café, tá? Apesar de que o café ajuda você a memorizar mais. Tem um monte de estudo mostrando isso. Mas por que o intervalo é importante, tá? E aqui tem as coisas, os tempos ideais, mas antes eu quero falar o seguinte sobre essa questão do intervalo. Tem gente que acha, tem gente que senta para estudar e fica 3, 4, 5 horas. Tenta, pelo menos, né? E aí o que acontece? No meio dessas 3, 4, 5 horas, ela faz um monte de coisinhas e volta, faz um monte de coisinhas e volta. Principalmente se ela tiver com o celular do lado. Mas ela não tem controle sobre isso. E aí o rendimento geralmente é muito ruim. O certo é você fazer intervalos controlados, mas fazer os intervalos. O que não pode também é você achar que vai estudar 3 horas seguidas, vai ler um livro 3 horas seguidas, ou vai assistir um vídeo 3 horas seguidas, 3 horas seguidas de videoaula, por exemplo, e que isso vai dar certo, tá? Vai ser péssimo. E normalmente, nessas situações, quando você perde a atenção, essa perda de atenção ela tem muito a ver com a ideia de uma cãibra. É o seu cérebro dizendo, olha, não dá mais, dá um tempo aí. Então, tentar estudar 2, 3, 4 horas sem dar um intervalo é mais ou menos como se você fosse para academia e ao invés de fazer 15 repetições e parar, mais 15 repetições e parar, mais 15 repetições e parar, você tentar fazer 200 repetições sem parar. Você não vai conseguir, você vai conseguir no máximo uma lesão, tá? Então é mais ou menos isso. Tá? O cérebro não chega a se lesionar se você tentar estudar direto, mas ele vai parar, ele vai parar de funcionar, você para de entender, você para de memorizar, você para e aí tem uma hora que você para de prestar atenção, certo? Então, o intervalo é fundamental. Tem algumas pesquisas dando alguns indicadores de quais seriam os tempos ideais, tá? Tem um estudo que é um estudo bem recente, fala sobre a aprendizagem espaçada, que é uma técnica bem poderosa, bem bacana que tem, e que ele sugere 20 minutos lá no estudo. Eu sugiro aí alguma coisa entre 20 e 30 para quem está começando, tá? Mas esse estudo ele tem que ser ativo e intenso, tá? Você tem que se programar e programar a sua mente de que durante os próximos 20 minutos você vai assistir aquela videoaula na velocidade 2 vezes e você vai estar prestando total atenção naquele material. Ou você vai ler o seu material prestando total atenção nesse material. Ok? Então, esse estudo é ativo e intenso. Depois, você faz um intervalo de 5 a 10 minutos. Ok? Na pesquisa, era 20 de estudo e 10 de descanso. Mas descanso aqui é descanso total. Não adianta você usar os 10 minutos de descanso para fazer uma revisão da outra matéria. Tá? No caso da experiência, uma das coisas que eles faziam, que eu achava muito legal, porque eram adolescentes, não eram criancinhas, eles pegavam os adolescentes e botavam eles para brincar com massinha de modelar. Ou então colocavam eles para jogar bola num pátio que tinha do lado da sala. Tá? Qualquer coisa que não mexa com a mente. Porque durante esse intervalo, você está sedimentando a informação que você acabou de estudar. Então, esse intervalo é super importante
para que você não perca esse material que você fez tanto esforço, né? Porque foi um estudo ativo e intenso, ok? Mas o intervalo é fundamental, porque senão você não sustenta a sua concentração, a qualidade do seu estudo cai e o rendimento também. Então, esse esquema aqui é muito mais eficiente, certo? Então, essa é a segunda dica. Isso aqui encerra, então, as nossas dicas de curto prazo. Agora, vamos para o médio prazo, tá? O que tem no médio prazo? No médio prazo eu vou falar de descanso, e é diferente do intervalo que eu estava falando. O intervalo é na hora ali. Estudou 20 minutos, meia hora, 5 ou 10 minutos de descanso. Estudou mais 20 minutos, meia hora, 5 ou 10 minutos de descanso. E assim você vai. É assim que você deve, se você for estudar o dia inteiro, é assim que você deve estudar o dia inteiro. Agora, você também tem que estar descansado, porque um dos grandes fatores que faz com que o cérebro peça descanso, peça para parar, é que você está cansado, tá? Então, você precisa ter um momento do seu dia que seja um momento de descanso, tá? Pode ser um descanso de ver uma série, pode ser um descanso de jogar um joguinho, de conversar com alguém na rede social, pode ser qualquer coisa que realmente você sinta que descansa a sua cabeça. Você também, idealmente, teria pelo menos um dia na semana para descansar. Isso é importante também. Tem muita gente que às vezes está estudando para um concurso e tal, ou para o Enem, e aí está chegando a hora, e aí o cara começa a querer estudar de segunda a segunda. E isso faz com que ele perca rendimento. Então, ele se cansa, perde assim o contato com as pessoas, né? Porque ele só estuda, só estuda, só estuda, fica mal-humorado, piora bastante o humor e piora o rendimento dele. Então, é melhor ter pelo menos um dia, e se a coisa estiver muito preta, você não conseguir ter pelo menos um dia, você tira aí uma tarde, pelo menos, uma tarde assim que você não faz nada que seja de estudo por semana, tá? Não é tanto assim. E se você estiver estudando realmente todos os dias da semana, um bom volume de horas, essa tarde vai ser mais positiva do que negativa aí no seu calendário, tá? Porque quando você volta mais produtivo. E outra coisa importantíssima que as pessoas têm mania de deixar para lá é o tal do sono. Gente, não existe essa história de você dormir 5 horas e estar de boas. Não existe. As pessoas precisam dormir em média 8 horas. Essa média não varia tanto. Então, ou entre 7 e 9, mais ou menos. E se você se vicia em dormir pouco, você perde a consciência de que você está em modo zumbi. Porque uma pessoa que dorme normalmente, quando ela perde o sono, no outro dia ela tá se sentindo meio zumbizenta, assim, né? Ela tá meio grog, a visão dela tá meio estranha, o raciocínio tá lento e tal. Isso acontece com a pessoa que também, que já está viciada nesse esquema de dormir pouco. Só que ela não percebe mais. Então você tá com a tua capacidade de aprendizagem totalmente comprometida, tua capacidade de memorizar, tua capacidade de entender as coisas, tudo absurdamente comprometido, mas você não percebe mais. Isso é terrível. Aí as pessoas ficam dizendo, não, eu dou conta, 5 horas por noite para mim tá beleza. Não, você não dá conta, você tá trocando 6 por 5. Não é nem 6 por meia dúzia, é 6 por 5. Então, tem que garantir as horas de sono suficientes, tá? Todas as noites. Não é uma coisa só para o fim de semana. Então, se o teu dia tem tanta coisa que, mesmo sem lazer, você não tem 8 horas para dormir, você precisa rever aí como é que está o teu calendário, o que você está priorizando aí na sua vida, certo? E outra coisa que ajuda bastante é o famoso timer. Isso aqui talvez devesse ser uma coisa de curto prazo, mas eu coloquei aqui no médio prazo, porque isso aqui você precisa meio que criar um hábito, que uma vez só não funciona tão bem, tá? Mas ajuda. Tem a ver com essa aprendizagem aqui, com esses intervalos aqui, mas aqui você define uma tarefa, né? Isso aqui é o famoso Pomodoro, né? O Pomodoro é uma técnica de produtividade, não de aprendizagem, em que a pessoa define 25 minutos de trabalho e 5 de descanso. E ela vai trabalhando nesses. Só que a grande sacada do Pomodoro não é os 25 de trabalho e 5 de descanso. Isso também ajuda. Mas a grande sacada é que quando a pessoa define os 25 minutos, ela também define uma tarefa que ela tem que executar naqueles 25 minutos.
Seja assistir uma aula, por exemplo, a aula tem 50 minutos, se você botar a 2 vezes, você consegue assistir uma aula inteira e aí a sacada é você manter a atenção para você não ter que pausar e voltar, certo? Então, você tem uma certa quantidade de páginas para ler, a sacada é mandar ver para você conseguir ler aquela quantidade de páginas. Tá? Então, você estabelece para o seu cérebro os limites de quando você vai começar e quando você vai parar e que você tem que executar essa tarefa. Então, isso dá um clique no seu cérebro e faz com que a sua concentração aumente. Tá? Essa, para mim, é a maior vantagem do método Pomodoro e não a questão de 25 ou 5, não sei o quê. Esses intervalos, por acaso, ajudam bastante você ter os descansos necessários para a aprendizagem assentar. Mas a sacada mesmo de concentração é justamente essa de definir uma tarefa e se esforçar para terminar aquela tarefa naquele tempo. Então, use isso a seu favor. Só que tem que criar o hábito, você tem que fazer isso o dia todo. Não adianta fazer uma vez e depois estudar de qualquer maneira, certo? Então, seria uma técnica que vai funcionar melhor a médio prazo. E a longo prazo, tem o que para melhorar a concentração? Não tem jeito, gente. É a meditação. E muita gente, quando ouve falar em meditação, fala assim: ai, não, aquelas coisas esotéricas e tal, eu não acredito, eu não gosto, eu não sei o quê. Meditação não tem nada de esoteria. Meditação é uma coisa estudada a fundo pela ciência já há muitos anos. Inclusive, eles criaram um protocolo de uma meditação que não tem nada a ver com nenhuma tradição religiosa e que eles usam para comparar os experimentos dos diversos grupos. Tá? Essa meditação geralmente é uma meditação de atenção plena, ou mindfulness. E as boas notícias que a ciência traz para a gente sobre a questão da meditação, primeiro, essa coisa, não tem nada de esotérico, tá? É uma coisa que é um fenômeno natural da biologia do cérebro. Ela é extremamente simples de executar, e os gurus, principalmente no início, que começou a se falar em meditação aqui no Ocidente, os gurus começaram a complicar, misturar com as coisas religiosas, com umas tradições religiosas que não tinham nada a ver com a gente e tal, e tudo parecia muito difícil, muito complicado, muito fora do alcance da gente. Mas na verdade é muito simples. Tem várias meditações muito simples, uma meditação de respiração, uma meditação de varredura corporal, até meditações desenhadas você tem, tá? O importante é você seguir ali um certo protocolo. E você precisa de muito pouco tempo para ter resultado. Na verdade, você precisa de uns 10 minutos por dia. Tem vários experimentos mostrando que quando você bota um grupo de pessoas para meditar, pessoas comuns que nunca foram adeptas da meditação, bota essas pessoas para meditar mais ou menos 8 semanas, 10 minutos, de 10 a 20 minutos por dia é o tempo dos experimentos, mais ou menos. E aí, essas pessoas meditam por 8 semanas. Elas tiram uma imagem do cérebro antes e depois, e você vê um engrossamento das camadas nobres do cérebro, a camada do neocórtex, do córtex frontal, a camada, a parte do hipocampo, que tem a ver com memória, tá? Então, você tem uma modificação estrutural do cérebro para melhor mesmo. Tá? Inclusive, meditadores de longo prazo, em geral, têm o cérebro uns 10 anos mais jovens do que as pessoas que nunca meditaram. Então, mas isso já é uma outra história. A meditação, ela melhora substancialmente a concentração, ela é um exercício de concentração, então você vai se exercitando e se tornando cada vez mais capaz de se concentrar, mas ela também tem um monte de benefícios para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde psicológica, tá? Então, é uma coisa que vale a pena você investir. E assim, eu botei longo prazo aqui porque é um hábito que você tem que adquirir. Não adianta você meditar, 8 semanas, tá bom, vou meditar 8 semanas e depois vou embora. Não, você tem que adquirir esse hábito para ser uma coisa para a vida toda. Mas, cara, são 10 minutos por dia, pelo amor de Deus. Você não tem 10 minutos por dia para deixar o seu cérebro 10 anos mais jovem? É uma falta de prioridade aí na sua vida, né? E você encontra, bota lá no Google e pesquisa meditações guiadas, que é por onde as pessoas começam, e você
já vai começar aí em umas 3 semanas você já sente diferença. E aí, ao longo do tempo, essas diferenças vão se acentuando. Diferença de humor, diferença na capacidade de concentração, que é o nosso propósito aqui mais imediato, diferença no bem-estar. Gente, faz muita diferença. Você tem que experimentar pelo menos algumas semanas para você começar a perceber que realmente esse negócio é de verdade. Não é nada de esoterismo aqui. Muita ciência já por trás disso, ok? E como eu falei, a meditação é um negócio de hábito, né? Você vai criando o hábito. Mas eu vou falar mais de hábito daqui a pouco. Mas eu tinha prometido que eu ia dizer como que você resolve a sacada da aceleração quando você está assistindo uma aula tradicional, principalmente quando é aula tradicional, aqueles professores que falam devagar, né? Que são terríveis. Aí você vai fazer o seguinte: você vai manter a sua atenção através das anotações. E a sacada é você fazer o que eu chamo de anotações ricas. Não anotações completas de tudo que o professor fala, até os suspiros. Não, isso é o pior tipo de anotação possível. Não serve mais para nada, porque a maioria dos professores, inclusive, entrega os slides com tudo. Mas mesmo assim você deve anotar à mão, isso é importante. Mas as suas anotações elas devem ser ricas. Tá? E as duas formas de anotação rica mais poderosas que a gente tem são os mapas mentais, né? Se você não conhece esse tipo de anotação aqui, que é não linear, tá? Então você tem um elemento central que é o tema do que você está estudando, aqui são os subtópicos, e os subtópicos são desenvolvidos em novos ramos. Tá? E aí você coloca os desenhos, pode ser feito depois, no momento de revisão e tal, e isso e pode colorir também depois no momento de revisão, porque na hora da aula é mais difícil. Tá? Mas só o fato de você ter uma estrutura não linear obriga você a raciocinar e, portanto, obriga você a prestar atenção. Então, isso é uma forma de você manter melhor a concentração durante uma aula, que você não tem como acelerar. Tá? Outra forma é você usar, se você não gosta de mapas mentais ou achou isso aqui muito confuso e tal, olha, eu te garanto, é a melhor ferramenta de aprendizagem que existe e ajuda muito na memorização, etc, etc. Mas, enfim, tem gente que não gosta, que não tem coragem de abrir o caderno e começar a desenhar, né, fazer uma coisa muito diferente no meio dos outros e tal. Você pode usar anotações de Cornell. Anotações de Cornell, esse tipo de anotação é disponibilizado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e acabou se tornando uma febre, assim, todo mundo fala em anotações de Cornell, há muitos anos isso já. E simplesmente você pega a folha do caderno e divide em 3 partes. Nessa parte mais fininha aqui, você coloca as palavras-chave, aqui você detalha, de preferência com desenhos, diagramas e tal, e coisas estruturadas, né, que lembrem um pouco os mapas mentais, ou gráficos, alguma coisa assim. E aqui você tem um espacinho para resumo, sabendo usar os dois tipos de anotação. São anotações ricas e vão ajudar você a manter a concentração, porque você só consegue transformar o que o teu professor está falando ou escrevendo no quadro numa anotação totalmente diferente, como essas duas aqui, se você estiver prestando bastante atenção e se você estiver entendendo. Então, essas duas preocupações tendem a forçar a sua concentração a se manter ali, ok? Então, essa é a forma, é o truquezinho que a gente tem para aumentar a concentração na aula tradicional, que infelizmente a gente não pode apertar o botãozinho de acelerar, certo? Finalmente, se você gostou disso tudo aqui, você não só a questão da meditação é uma questão de hábito, mas todas essas coisas aqui, o ideal é que você faça habitualmente. Não adianta fazer uma vez. Não adianta você assistir uma videoaula acelerada uma vez. Não adianta você ler mais rápido uma vez ou fazer intervalos e usar o Pomodoro uma vez. Você tem que transformar tudo isso em hábitos. E aí sim você vai ver grandes resultados. Não só em termos de concentração, mas em termos de aprendizagem mesmo. E se você está querendo descobrir como fazer que os hábitos de estudo realmente fiquem e quais são os hábitos mais interessantes e tal, eu tenho um presentaço para você, que é um aulão de hábitos. É uma aula especial que eu fiz que fala tudo sobre hábitos.
como que você lida com cada situação, porque cada tipo de hábito que você quer implantar na sua vida tem uma estratégia diferente. Então lá eu mostro 3 estratégias e além disso, eu mostro também como que você seleciona os melhores hábitos para que você não gaste a sua energia em criar um hábito que no final das contas nem é tão bom assim. Tá certo? Porque criar hábito requer energia, requer você saber a técnica correta para aplicar naquele tipo de hábito e tal. Tudo isso está explicadinho, detalhadinho nesse aulão que ficou muito show e que o link você vai encontrar aqui embaixo do vídeo ou então aqui nos cards, tá? Eu vou ver ainda onde que eu vou colocar nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tá certo? Mas você vai encontrar em algum lugar perto desse vídeo um link para você se cadastrar e assistir imediatamente o nosso aulão de hábitos que tá ó, espetacular, ok? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Dá uma olhada aqui no aulão de hábitos, porque essa aula está imperdível. E a gente se vê na próxima semana. Eu sou Ana Lopes e eu acredito que a gente pode e deve redescobrir o prazer de aprender. Tchau!